Que classe de associados tem maior influência sobre uma pessoa? Os associados que mais exercem influência sobre a pessoa são o parceiro no casamento, que por sua vez compartilha a casa, e os associados nas ocupações profissionais. Após isso, vêm os amigos íntimos e os conhecidos. Amigos casuais e estranhos exercem pouca influência sobre a pessoa. Por que o parceiro no casamento tem tão grande influência sobre a mente de uma pessoa? Porque o casamento é um relacionamento que traz as pessoas sob a mesma influência de forças espirituais, de tal peso que elas acabam tornando-se as forças dominantes da mente. Como podem as influências ambientais serem usadas para quebrar o equilíbrio do ritmo hipnótico? Todas as influências que estabelecem hábitos de pensamento acabam tornando-se permanentes por meio do ritmo hipnótico. Uma pessoa pode modificar as influências do seu ambiente de tal forma que as influências podem ser positivas ou negativas, e a lei do ritmo hipnótico as tornará permanentes a menos que elas sejam modificadas pelos hábitos de pensamento. Para colocar essa verdade de outra forma, uma pessoa pode submeter-se a qualquer influência do meio que ela deseje, seja positiva, seja negativa, e a lei do ritmo hipnótico fará com que essa influência se torne permanente quando essa pessoa assumir a magnitude do hábito de pensamento. É dessa forma que a lei funciona? Isso está correto. Tome cuidado com todas as forças que inspiram pensamentos. Estas são as forças que constituem o ambiente e determinam a natureza do destino da pessoa no planeta. Que classe de pessoas consegue ter controle sobre as influências do meio? Os não alienados. Todos aqueles que são vítimas do hábito da alienação perdem a sua força para escolher o seu próprio ambiente. Eles tornam-se vítimas de cada influência negativa do seu meio. Existe alguma saída para o alienado? Existe algum método pelo qual ele possa submeter-se às influências de um ambiente positivo? Sim, há uma saída para os alienados. Eles podem parar de alienar-se, assumir o controle de suas próprias mentes e escolher um ambiente que inspire pensamentos positivos. Isso eles conseguem obter por meio da definição de propósito. Isso é tudo o que há para eliminar o hábito da alienação? Esse hábito é apenas um estado da mente? Alienar-se nada mais é do que um estado negativo da mente. Um estado da mente conhecido pela ausência total de propósito. Qual o procedimento mais efetivo que uma pessoa pode seguir para estabelecer um ambiente que seja útil para desenvolver e manter hábitos de pensamentos positivos? O mais efetivo de todos os ambientes é aquele pelo qual um grupo de pessoas cria uma aliança amigável, que os obrigará a auxiliar um ao outro no alcance de um objetivo, por meio de um propósito definido. Esse tipo de aliança é conhecida como Mastermind. O Mastermind consiste na associação de indivíduos cuidadosamente escolhidos, cada qual enriquecendo essa aliança com algum conhecimento, experiência, educação, plano ou ideia, especialmente habilitados para fazer com que o objetivo de cada um seja atingido, por meio de um propósito definido. Os líderes mais bem-sucedidos, em todos os momentos da vida, buscam o auxílio desse tipo de influência do meio, feita especialmente para servi-los. Realizações fantásticas são impossíveis sem a cooperação amigável de outros, para colocar a verdade de outra forma. Pessoas bem-sucedidas devem controlar o seu ambiente, garantindo, assim, manter total controle contra a influência das forças negativas do meio. A responsabilidade que as pessoas têm com os seus parentes faz com que seja impossível para elas evitar a influência de um ambiente negativo? Nenhum ser humano deve a outro ser humano qualquer grau de responsabilidade que possa roubar o seu privilégio de construir os seus hábitos de pensamento em um meio positivo. Por outro lado, cada ser humano tem o dever de remover do seu ambiente toda e qualquer influência que possa remotamente desenvolver hábitos de pensamentos negativos.
Essa não seria considerada uma filosofia de sangue frio? Somente os fortes sobrevivem. Ninguém consegue ser forte sem remover toda e qualquer influência negativa de si mesmo que possa, de alguma maneira, desenvolver hábitos de pensamentos negativos. Hábitos de pensamentos negativos resultam na perda do privilégio da autodeterminação, independentemente do que ou quem possa causar esses hábitos. Hábitos de pensamentos positivos podem ser controlados pelo indivíduo e devem ser feitos para servi-lo na busca de seus propósitos e metas. Hábitos de pensamento negativo controlam o indivíduo e privam do privilégio da autodeterminação. Deduzo, baseado em tudo o que você disse, que todos aqueles que controlam as influências do meio pelo qual os seus hábitos de pensamento são construídos são mestres dos seus destinos no planeta e que todos os outros são dominados por seus destinos terrenos. Estou fazendo a afirmação de forma correta? Perfeitamente. O que estabelece os hábitos de pensamento de uma pessoa? Todos os hábitos são estabelecidos devido a desejos ou motivos, inerentes ou adquiridos. Quais sejam os hábitos, são os resultados de alguma forma de desejo definido. O que ocorre com o cérebro físico quando uma pessoa está formando hábitos de pensamento? Os desejos são impulsos de energia organizados chamados de pensamentos. Desejos que são mesclados com sentimentos e emoções magnetizam as células cerebrais nas quais eles estão armazenados e preparam essas células para que sejam assumidas e direcionadas pela lei do ritmo hipnótico. Quando qualquer pensamento aparece no cérebro ou é criado lá e é misturado com os sentimentos puros da emoção do desejo, a lei do ritmo hipnótico começa a agir e, de uma vez por todas, começa a traduzir isso no seu equivalente físico. Pensamentos dominantes, que por sua vez agem inicialmente pela lei do ritmo hipnótico, são aqueles que estão mesclados com os desejos mais profundos e os mais intensos sentimentos envolvidos. Hábitos de pensamento são estabelecidos pela repetição dos mesmos pensamentos. Quais são os motivos ou desejos que mais impelem e inspiram a ação do pensamento? Os 10 motivos mais comuns que mais inspiram pensamentos voltados para ações são estes: o desejo por sexo e amor, o desejo por alimento, o desejo por autoexpressão espiritual, mental e físico, o desejo pela perpetuação da vida após a morte, o desejo por poder sobre os outros, o desejo por riquezas materiais, o desejo por conhecimento, o desejo por imitar outros, o desejo de se sobressair sobre outros, os 7 métodos básicos. Esses são os motivos principais que inspiram a maior parte de todas as ações humanas. E os desejos negativos, tais como ganância, a inveja, a avareza, o ciúme e o rancor? Esses sentimentos negativos não são expressados mais frequentemente do que qualquer um dos sentimentos positivos? Todos os desejos negativos não são nada exceto frustrações de desejos positivos. Eles são inspirados por alguma forma de derrota, fracasso ou negligência por parte dos seres humanos em se adaptarem às leis da natureza de forma positiva. Esse é um novo ponto de vista nessa questão dos pensamentos negativos. Se estou entendendo o que você disse, todos os pensamentos negativos são inspirados pela negligência ou fracasso de uma pessoa em se adaptar harmoniosamente às leis da natureza. Isto está correto? Isso está corretíssimo. A natureza não tolera quaisquer inatividades ou vácuos de qualquer tipo. Todo espaço deve ser, e na verdade preenchido com alguma coisa. Tudo nessa existência, tanto na natureza física como espiritual, deve ser e estar em constante movimento. O cérebro humano não é exceção a essa regra. Ele foi criado para receber, organizar
especializar-se e expressar o poder do pensamento. Quando o indivíduo não usa o cérebro para a expressão de pensamentos criativos e positivos, a natureza preenche o vácuo forçando-o a agir em cima de pensamentos negativos. Não pode haver indolência ou inatividade no cérebro. Entenda esse princípio e você terá um novo e importante entendimento sobre as influências que o ambiente exerce nas vidas dos seres humanos. Você entenderá melhor, também, como a lei do ritmo hipnótico opera, sendo ela a lei que mantém tudo e todos em constante movimento, por meio de alguma forma de expressão, de princípios tanto negativos como positivos. A natureza não está interessada nesse tipo de moral. Ela não está interessada no certo ou no errado. Ela não está interessada na justiça ou na injustiça. O seu interesse é unicamente de forçar tudo a expressar a ação de acordo com a sua natureza.